Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal. E vamos começar aqui os nossos estudos, tá? Onde eu vou analisar o Ibovespa, tá? O dólar, as principais moedas do mercado brasileiro e também os índices do mercado americano, né? Para que a gente possa ter aí um panorama sobre o que vai acontecer no mercado, tá? Na minha esquerda, esse meu painel, ele é do gráfico semanal, e da minha direita esse painel é do gráfico mensal, tá? Nós temos aqui as médias móveis aritméticas de 3, 8, 20 períodos e 200 períodos, que é a média verde, tá? E nós temos também os indicadores aí, como indicador, né, o DMI, tá? No DMI eu tenho a linha branca, que é a linha do ADX, é a linha da tendência, e a linha vermelha é o DI+, e a vermelha é o DI- e a verde é o DI+, tá? A leitura do DMI é o seguinte: a linha branca, que é o ADX, ela mostra de maneira exclusiva, sozinha, o nível, né, a força da tendência, tá? E a linha do DMI, do DI-, quando o DI- ele está acima do DI+, essa linha vermelha, ele indica a tendência de baixa. Quando o DI+ está acima do DI-, ele indica a tendência de alta, tá? E eu considero que o DMI é um dos indicadores assim mais assertivos. Pelo menos o ADX ele mostra a força da tendência, e isso é um fator positivo, tá? É uma informação assim relevante, a gente vê a força da tendência. E olhar o gráfico também semanal na esquerda, junto com o mensal, também nos dá uma visão, né, não apenas de médio prazo, mas também de longo prazo, tá? E aí, começando a nossa análise do Ibovespa, o Ibovespa ele está nitidamente, né, no gráfico semanal em tendência de baixa, onde o DI- está acima do DI+, e o ADX já está na região dos 30, tá? Um ADX bom, ele é a partir de 30. A partir de 30 mostra que a tendência ela está forte, tá? Ela está considerável. E no gráfico mensal a gente pode ver que não houve né, um rompimento do topo anterior, mas os preços, né, eles caíram abaixo do topo anterior, né, porque a ideia é você fazer topos e fundos ascendentes, sendo que os fundos posteriores, né, o último fundo ele é mais alto que o fundo anterior, e se ele for, né, mais alto que o fundo anterior, é sinal de que ele vai dar continuidade à tendência de alta, tá? Mas nós vemos aqui que não é o caso, tá? Os preços estão em queda, romperam já a média de 8 períodos e estão em direção aí à média móvel aritmética de 20 períodos, tá? Então, possivelmente, o Ibovespa ele vai buscar, né, nesse movimento aqui de queda, ele vai buscar essa média de 20. Enquanto ele está acima da média de 20 períodos, a leitura que a gente faz deste movimento é uma leitura de correção, tá? A gente não pode falar por enquanto em reversão de tendência, né, até ele cair na média de 20. E aí, quando ele cai na média de 20, ele vai escolher se ele vai, né, o mercado decide se os preços vão retomar o movimento de alta ou se vão cair. Se ele parar na média, respeitar essa média e voltar a subir, é sinal que a tendência de alta vai continuar, tá? Se ele cair abaixo da média de 20, haverá a reversão de tendência, né? Essa é a nossa leitura. Porém, né, mesmo que a priori haja essa reversão, a gente não entra vendido, né, no rompimento da média de 20, tá? A gente espera a formação e a confirmação de um pivô de baixa, ok? Então, o índice, né, o Ibovespa está em queda, tá? E aí ele está rumo aí aos 106 mil pontos, que é a média de 20 do gráfico mensal, né? As médias do DI+ e DI- se encontraram,
tá? Se for um movimento de correção, elas vão ficar juntas, mas aí o DI mais vai voltar a subir e o DI menos vai voltar a cair. Se não for o caso, elas vão se cruzar, tá? E o DI menos vai passar a subir acima do DI mais. E aí quando há esse cruzamento, o ADX, essa linha branca, ela passa a indicar a força da tendência na qual está ocorrendo. Então, se há um cruzamento, o ADX, o comportamento do DX passa a ser, por exemplo, neste caso aqui, se o DI- subir acima do DI+, o ADX ele passa a indicar a força da tendência de baixa. No gráfico semanal a gente pode ver isso. O DI- está bastante afastado do DI+, mostrando que há tendência de baixa no gráfico semanal do Ibovespa, e o ADX já está em 30. Tá? Esta força do ADX mostra, indica, né, se refere à força da tendência de baixa do gráfico semanal. Tá? Então o gráfico semanal, a tendência de baixa está relativamente forte. Tá? O 30 é um patamar mínimo razoável. No gráfico mensal do Ibovespa, este movimento a priori é um movimento de correção. Tá? Como eu disse, os preços eles vão buscar a média de móvel aritmética de 20 períodos, 106.450 pontos. E aí, quando chegar na média, né, o mercado vai resolver o que vai acontecer. Até lá, a gente encara com um movimento de correção. Tá? E aí espera, né, esse comportamento se findar. Como o gráfico semanal ele está com forte tendência de baixa, tá? E essa queda ela simplesmente vai continuar. Nas 3 últimas semanas, o Ibovespa ele deu uma lateralizada, né? Porque o que acontece? Ele cai abaixo da média, e aí as médias elas são, né, indicadores atrasados, né? Na verdade, todo indicador ele é atrasado. E aí tem ainda o processo das médias elas virarem, tá? Então a dinâmica dos preços é o seguinte: os preços eles caem abaixo da média, aí eles formam um fundo mais baixo, sobem até a média, formando um topo mais baixo que o topo anterior para retomar o movimento de queda, tá? Então esta lateralização aqui do Ibovespa é uma consolidação no meio de uma tendência de baixa, tá? A literatura técnica ela já nos fala que, né, consolidação no meio de uma tendência são padrões de continuidade, tá? Muita gente acha que não, mas no meio de uma tendência são padrões de continuidade. E a literatura ela até nos fala o seguinte, que é possível você pegar a perna da tendência, tá, anterior a essa consolidação. Vamos mudar aqui a linha. Né? Há uma consolidação, você pega essa perna e você projeta ela para depois da consolidação. Tá? Você pode ver que, por coincidência, né, vai estar possivelmente na região da média de 200 períodos. Então tudo indica que esta queda, né, tende a buscar a média de 200 períodos, né, que possivelmente vai estar na região aí, ó, de 100 mil pontos, tá? 100 mil pontos. Então, essa projeção ela é possível, né? A literatura já nos mostra que sobre padrões de continuidade, uma consolidação é um padrão de continuidade, tá? Continuidade da tendência se ocorrer no meio de uma tendência, ok? Então, né, o Ibovespa, né, em queda. E agora no semanal ele já encontrou as bandas de Bollinger e já está empurrando aí a banda de Bollinger inferior, né? E isso já é um sinal, né? Uma confirmação a mais dessa tendência de baixa, tá? No dólar, o dólar ele está em imensa consolidação, tá? Ele está em imensa consolidação. A gente tem na direita aqui, ó, o gráfico mensal e veja como que ele desde o ano passado ele vem andando de lado, tá? No range, vamos colocar aqui, ó, o retângulo, né, que sinaliza aqui, que indica aqui, né, a região de consolidação. O que está acontecendo, né? O dólar ele cai a R$5, o mercado vem e compra dólar, tá? Acha dólar muito barato. Dólar sobe, vai na região
ou se aproxima de R$ 6, mercado acha caro e vende. E esta dinâmica está acontecendo desde o ano passado, tá? Desde abril, né? Abril ele atingiu o topo em maio, né? O maio foi o topo, e aí ele já veio, atingiu a mínima em 4,80, já aproximou em 5,80, voltou para 5, subiu para 5,83, então ele está dentro desse range de consolidação, ok? Fazendo a mesma leitura, né? A consolidação, como eu disse, né? Um padrão gráfico aí de continuidade, tá? A partir do momento, e aí eu esqueci de mencionar esse detalhe, eu menciono aqui, a partir do momento que há um rompimento, tá, dessa consolidação na direção da tendência. Então, os preços estão aqui em cima. Se houver um rompimento da região de R$ 6, tá, aqui em cima, com volume, então tudo indica que esse é um padrão de continuidade, e aí aquela dinâmica que eu mostrei no Ibovespa, de você projetar a perna anterior e pegar a perna anterior, né, você indicá-la através de um traço e você conseguir projetá-la acima, tá, ela vai ser válida nesse contexto. O que tem acontecido com o dólar no gráfico semanal a gente pode ver que as médias no DMI aqui, ó, o DI menos, o vermelho, e o DI mais estão embolados, tá? Extremamente embolados. O ADX, que é o indicador que mostra a força da tendência, está ora para cima, ora para baixo, né, num nível muito baixo. O ADX no mensal ele está na região de 22. Então, tecnicamente, como os preços estão dentro dessa janela, ele está sem tendência. Então, não é possível pegar nenhuma perna aqui dentro, fazer projeção para cima de nenhum pivô, tá? Não é possível fazer a projeção futura dos preços já entendendo que essa é uma figura de continuidade se não haver, né, o rompimento na região dos R$ 6, né, porque agora o dólar se encontra na região de 5,16. Então, devido a esse contexto, o dólar ele está tecnicamente sem tendência, tá? Em termos práticos, o que obviamente a gente pode extrair de informação relevante do gráfico é que na região de 5, 4,90, 4,80 o mercado compra, e compra muito. Na região próxima de 6, 5,80, 5,90, R$ 6 o mercado vende, tá? Então, embora o Ibovespa ele esteja em queda, o dólar ele está lateralizado, né? Porque existe, por mais que eu já eu tenha visto aí pessoas falando que não, mas existe uma certa correlação. E essa correlação ela é por fatores econômicos, tá? Por causa de política monetária, política fiscal, né? E por causa de políticas econômicas. Porque quando a bolsa ela cai, o dólar ele tende a subir, tá? Porque quando a bolsa cai, fica mais barato comprar, né? O dólar ele encarece, tá? Existe uma correlação assim econômica. Eu assisti há pouco tempo uma aula de economia explicando sobre isso. Mas aí sobre essa correlação, né, de entrada, isso tem a ver com o fluxo de entrada e saída do dólar, tá? Isso tem a ver com o fato das empresas aqui estarem mais baratas e mais caras. E aí devido a isso, né, fica mais ou menos competitivo importar, tá, ou exportar. Então, quando a importação ela fica mais barata, a competitividade, né, as empresas de fora elas conseguem exportar para o Brasil mais, tá, por conta aí, por exemplo, do dólar mais barato, né? E aí no cenário inverso é o contrário. Então, não querendo adentrar, né, até porque eu não consegui descrever, né, de maneira eficaz, né, esse mecanismo, mas existe essa correlação negativa entre o dólar e o Ibovespa, tá? Só que o dólar, existem vários fatores que fazem com que o dólar suba ou o dólar caia. E uma das coisas que está contribuindo do dólar
ele não subir agora, mesmo que a Ibovespa esteja em queda, também são os fatores econômicos do mercado americano. Afinal de contas, o dólar é a moeda da economia americana, né? E aí por conta aí da ameaça de inflação e etc., o dólar também ele sofre isso. Tá? E aí ele está desde o ano passado aí dentro dessa consolidação, né? Coincidindo aí com o início aí da pandemia. Tá? Então, assim, projeção futura para o dólar, resumindo, nenhuma projeção. Tá? O dólar vai poder ficar quicando aqui dentro, aqui, ó, em qualquer região, indefinidamente. Tá? O Ibovespa, como vimos, a projeção é de queda. E aí, passando rapidamente aqui, ó, pelos principais papéis do Ibovespa, Banco do Brasil, ele está no gráfico mensal, ele está a priori em tendência de baixa, ele está na verdade dentro de um triângulo, tá? Aqui a gente consegue ver que o triângulo ele tem lados simétricos. O triângulo lado simétrico ele é um padrão de continuidade, tá? Mas ele, como anteriormente ele não estava em tendência de alta nem de baixa, era uma consolidação, né? Ele consolidou, caiu, formou um triângulo. Então assim, a leitura que você faz aqui não tem como fazer uma leitura de continuidade da tendência anterior. O que acontece é, o grande último movimento foi esse candle barra elefante aqui, ó, do mês de março de 2020, né? Banco do Brasil caiu forte, né? Vem fazendo uma certa distribuição e devido a este movimento, tudo indica que ele vai voltar a cair. Tá? Ele rompendo aqui, ó, essa região de suporte, ele vai buscar no mínimo a média de 200 períodos em R$ 17,92. Tá? No semanal ele está em uma grande região de consolidação, mas ele está mais baixista. Porque ele está baixista, ele não conseguiu romper a média de 20. Você pode ver que os preços tentaram romper a média de 20, né, por diversas vezes e não obtiveram sucesso. Tá? Os vendidos estão protegendo essa média de 20 períodos, né, e eles possivelmente vão empurrar esse preço para baixo, onde vai conseguir aqui, ó, romper essa região de suporte, tá? E então o Banco do Brasil ele está no gráfico mensal baixista. B3 está também baixista, rompeu a média de 20 períodos, né? Agora ele pode dar um respiro aqui, né? Um movimento de alta até a média de 20 para formar um pivô de baixa, tá? Para voltar a cair, ok? Mas ele está nitidamente baixista. No gráfico semanal, a DX está em 43, nível muito alto. Né? A tendência, ele está em tendência de baixa, DI- está acima de DI+, e o ADX está acima de 40. O ADX indica a força da tendência, está muito alta, tá? No gráfico semanal, ele possivelmente aqui, ó, vai ou se lateralizar ou subir até as médias, tá? Para poder retomar o movimento de queda, mas tudo indica que no gráfico mensal que B3 está em queda e vai continuar a cair. A Ambev, ela se mantém acima da média de 20 no gráfico mensal, tá? Mas aí as próximas semanas, os próximos meses vão ser definidores, porque ele parou na média de 8 períodos do gráfico mensal. Se ele romper essa média, ele vai buscar a média de 20 na região de 14,30, tá? Então ele segurou aqui, ó. Olha só, no semanal ele já não segurou na média de 20, ele já está na média de 200. Se a última semana foi de queda, se ele romper R$ 16,14, ele vai buscar aqui, ó, os R$ 14,30, tá? Ambev vai buscar R$ 14,30. Não está, ele está altista, mas ele está a priori no movimento de correção, tá? Ele fez um topo aqui, ó, em 19,95, vem em queda, se mantendo acima da média de 20 períodos, ele a priori segura na média para voltar a subir, tá? Então, olha só, mesmo que o DI+ esteja acima do DI- no mensal, o ADX está em 24. O ADX ideal é acima de 30, né? A partir de 30, o ADX é um nível ideal. Então, assim, o Ambev está fraca, inicialmente em processo de correção no gráfico mensal,
mas no gráfico semanal está na iminência de entrar em tendência de baixa se romper R$ 16,14. Itaúsa no mensal se mantém acima, mas Itaúsa vem de uma consolidação, tá? Itaúsa, enquanto não romper aqui em cima em R$ 13,47, Itaúsa simplesmente está dentro de uma região de consolidação. Fez uma máxima em 13 região de 13,44, fez uma mínima em região de R$ 7,29. Dentro desse range é uma consolidação, tá? A gente pode ver que, olha só, o DI mais, DI menos está embolado, tá? Ele tem uma região de suporte, de resistência aqui forte, que já testou aqui, ó, anteriormente, na região de R$ 12, não conseguiu romper, né? Vamos ver se essa queda ele vai segurar na média de 20, né? Mas de qualquer forma, aquilo que acontece aqui dentro, ele ele não está em tendência, tá? Ele está oscilando dentro de uma região em que ele já oscilou. Então, assim, existem momentos, existem comportamentos que eles são definidores para você montar uma posição, tá? Então, acontece que se Itaúsa romper 12,36, não é motivo de você comprar, porque tem uma resistência na região de 13,50, tá? Tem uma resistência. E aí, se ele romper essa resistência aqui em cima, ADX acima de 30, aí beleza, tá? E aí vai ser uma configuração boa para compra. Venda também, como que se configura, né? Qual que é o comportamento que Itaúsa precisa ter para uma venda? Precisa de romper a média de 20 e precisa romper essa região aqui de suporte em 8,70, tá? O DI menos precisa virar acima do DI mais e o ADX acima de 30. Então, de qualquer forma, o que está acontecendo aqui dentro e vai acontecer nos próximos meses não é definidor para se montar uma posição em Itaúsa, tá? A gente fica muito focado no gráfico diário, né? No máximo, as pessoas olham o gráfico semanal, mas por isso que nesse panorama semanal, nesse vídeo aqui de estudos, eu estou olhando o gráfico mensal, porque é importante a gente ver o gráfico mensal, né? Porque a gente pode ver aqui um padrão de compra, né? Olha só, esse gap de alta aqui, ó, em novembro de 2020 pode ter sido um indicativo de força altista para que alguém possa ter comprado aqui, mas você pode ver que os preços eles subiram até 12,25, voltaram à mesma região. E se o camarada colocou stop aqui, ele foi inclusive estopado, tá? Então, assim, não adianta você montar uma posição para médio ou longo prazo sem olhar o gráfico mensal, tá? Você montar uma posição onde os preços ele não vai se sustentar depois que ele fizer um movimento de alta, tá? Ele faz um movimento de alta insustentável, depois ele volta. Então, né, você não vai fazer um position dentro dessas condições, ok? Então, Itaúsa, né, está a priori, né, está em consolidação, nem tendência de alta nem tendência de baixa. O que eu falei de Itaúsa serve para Itaú, né? Itaú é o banco, é uma das empresas aí da holding do Itaúsa. E mesma coisa, né? A ADX está em 23, não está aí de maneira considerável, né? Ele está em lateralização e para entrar em tendência de alta só depois que romper R$36 e o ADX também subir acima de 30. Vale, que é o papel que mais tem peso no Ibovespa, né? Vale está no gráfico mensal, está em movimento de correção, tá? No semanal ele já caiu abaixo da média de 20, né, e está armando aqui, ó, um pivô de baixa para cair. O ADX já está em 34, é um nível muito bom, tá? Ou seja, essa tendência de baixa do semanal está forte, tá? No mensal o DI mais está acima do DI menos, né? Então a gente encara como um movimento de correção. Eu vejo que Vale, para mim, Vale vai buscar região de R$75, tá? Se a gente for olhar, Vale, nós estamos agora em setembro de 2021, ok? A gente olha, setembro de 2020, Vale estava R$54. Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Pelo contrário, aconteceram, né, veio a pandemia, veio restrições aí e tudo mais.
que pioraram, né, que afetaram de certa forma a economia e as empresas. Então assim, olha só, há um ano atrás Vale estava em 54. Vale veio subindo vertiginosamente e atingiu a máxima aqui em R$ 117. Nesse último ano, a Vale não teve, sabe, nenhuma, não identificou nenhuma nova jazida de minério para explorar. Não aconteceu nada que tenha feito, sabe, com que nada de novo para que o valor de mercado de Vale tenha saído lá, ó, do preço por ação de R$ 54 e atingindo 117, tá? Então o mercado ele meio que se deu conta disso agora. E então, Vale, ela esticou bastante, né? Essa expressão esticou, a gente fala porque ele se afastou muito da média. E aí, ele se afasta muito, depois ele tende à média. Então, no mínimo, Vale vem buscar R$ 75, tá? Porque foi uma sobrevalorização sem, inclusive, sem fundamento, sem fatores de fundamentalistas, tá? Em relação a Vale. Né, foi aí uma questão de euforia e agora o pessoal tá querendo, né, vender Vale e essa venda aí vai ser maciça. Como o Vale corresponde a 6% do Ibovespa, né, é o papel que mais tem peso no Ibovespa, o Ibovespa tende a cair, tá? Então a gente poderia pegar só Vale aqui, ó, fazer uma análise de Vale, porque, né, outros papéis têm peso de 0,40, tá? E tem outros que tem 1, pouco. Vale tem 6%. Então o que acontece em Vale é o que mais influencia e impacta o Ibovespa. E Vale está no gráfico mensal em movimento de correção. Tá? E como a média de 20 períodos está aqui embaixo, R$ 75, né? No mínimo ele vai buscar esses R$ 75. E aí essa minha análise, ela é primeiro gráfica, porque é o seguinte, quando o preço do ativo ele está no que a gente chama de super tendência, ele, olha só no gráfico semanal aqui na esquerda, ele sobe acima da média de 8, tá? Então ele cai, faz correção na média de 8, segura e sobe. Cai na média de 8, segura e sobe. Aqui nós dissemos que ele está em super tendência. A tendência de alta está muito forte, tá? Então a média de 8 ela segura o preço. Quando ele rompe abaixo da média de 8, ele perdeu a super tendência. Ele não perdeu a tendência, tá? Ele perdeu a super tendência. Então ele deixou de ficar em super tendência de alta e ele passa a ficar em tendência de alta. E a tendência, os preços na tendência de alta, os preços podem corrigir, eles podem cair até a média de 20. A média de 20 períodos, que é a nossa referência de correção da tendência de alta. Tá? Então por isso que essa é a minha leitura. A minha leitura primeiro de correção é na média de 8 períodos. Rompeu abaixo da média de 8, conseguiu romper e fechar abaixo. Né? Você pode ver que fez um candle no mês de agosto, né? Caiu, fechou aqui. No mês de setembro, agora, ele está subindo. Possivelmente um pullback, né? Uma correção até a média de 8. Vai segurar para voltar a cair e buscar a média de 20 aqui em Vale, na região de R$ 75. E isso vai impactar o Ibovespa. E para fechar, né, as ações brasileiras aí que mais tem peso no Ibovespa, o Petrobras. Petrobras está nitidamente em lateralização, em né, consolidação. Não conseguiu romper a região de resistência que se encontra aqui, ó, em 29, na região de R$ 29. Tá? Ele está novamente testando essa região. O indicativo de que essa região seria rompida seria se o ADX estivesse em 30, tá? DI mais está acima de DI menos, indica tendência de alta, beleza. ADX, força da tendência. Se a ADX estivesse acima de 30, a gente poderia falar que essa resistência ia ser rompida, porque a força da tendência ia estar muito alta. Não é o caso, tá? A ADX está em 19,5. Sinal que está fraco, tá? Está fraco, o volume está fraco e não vai conseguir romper a região de R$ 29, tá? Pessoal, pode tentar insistir no semanal aqui, ó, olha só, ele rompeu esse topo, formou um topo mais alto, caiu, segurou na média de 20, né? Aí se ele segurar aqui, ele vai ter feito um fundo mais alto que o fundo anterior. Só que ele precisa parar aqui, voltar a subir e romper os R$ 29, tá? O DI mais está acima de DI menos, mas o ADX está em 27,
inclinado para baixo, tá? Então, Petrobras está parecendo que vai romper, mas o ADX está mostrando que não vai ter êxito nesse rompimento, ok? Por isso que Petrobras, né, não vai ter, não há expectativas, né? Não há expectativas aí quanto esta alta, tá? Agora, aproveitando que a gente está olhando Petrobras, vamos direto para o petróleo, né? Porque petróleo influencia diretamente Petrobras. No gráfico semanal, petróleo está em tendência de baixa, né? Caiu, formou um fundo, agora forma um topo, né? Se ele subir até 3,80, ele forma um topo mais baixo que o topo anterior e volta a cair, tá? No semanal, ele precisa segurar a média de 20 para voltar a subir, ok? O petróleo, é engraçado, eu coloquei WTI, mas está 3,30. Isso aqui não é o WTI mesmo, né? Esse aqui é o Brent, né? Então vamos olhar o Brent, porque esse aqui é outro ativo, tá? Offshore. Isso aqui é a empresa de offshore, isso aqui não é o WTI não. Esse aqui é o Brent, petróleo Brent. Então vamos olhar o petróleo Brent, né? O petróleo Brent no mensal, ele segurou na média de 200 períodos. Vamos ver o ADX está em 33, tá? Mas ele está muito afastado da média de 20. Então ele tem espaço aí para poder cair. E aí aquela, né? Eu volto a falar, se ele romper a média de 8, busca a média de 20, tá? Só que aí o que acontece? Ele tá aqui, ó, a média de 200 é uma resistência importante, tá? E aí ele bateu na média de 200, mas ele não tá encontrando força suficiente para romper, porque ele tá muito afastado da média de 20. Então ou ele vai se consolidar, ou ele vai cair até a média de 20 para retomar aí o movimento de alta. A gente tem uma divergência de tendências, né? O semanal ele não está em tendência de alta, assim como no mensal, tá? E isso aí pode ser um indicativo de que o movimento de correção no mensal é iminente, tá? E aí ele no semanal ele está, né, formando aí um pivô de baixo. De qualquer maneira, né, o que pode beneficiar Petrobras, né, puxar os preços de Petrobras para cima, é petróleo subir. E a gente não está vendo que força para o petróleo subir. Tem uma resistência muito forte da média de 200 em 75 dólares, tá? Do petróleo Brent. Então, assim, no máximo ele se lateraliza, ele se consolida no máximo, tá? Ele pode nem cair, mas ele se consolida. Força para voltar a subir não há, porque ele precisa vir até na média de 20. A gente sempre tem que pensar em termos, tá, da teoria de Dow. São topos e fundos ascendentes, tá? Então ele forma um topo, ele precisa vir na média de 20 para formar um fundo, tá? Então esse aí é o movimento que o petróleo necessita no gráfico mensal. Como nós estamos tratando do gráfico mensal, esse movimento pode aí demorar um pouco. Essa semana foi um doji, um candle de dúvida, né, no petróleo, sinal que não está com força para poder subir, DI menos acima de DI mais. O indicativo é de que petróleo volte a cair, tá? Ele está mais para queda do que para alta. Alta sem chance, né? Alta ele precisaria, por conta aí, ó, dele ter afastamento dessa média, ele precisaria voltar a subir. Mas de qualquer forma, monitore os preços, que ele está dentro desse range, tá? Monitore os preços. Se ele romper aqui em cima, beleza, entra tendência de alta. Se ele romper aqui embaixo, ele vai buscar a média de 20 períodos, ok? Mas eu não vejo. Se ele fosse dar uma continuidade a essa alta, o ADX continuaria subindo, tá? O ADX continuaria subindo. E o DI também, o DI mais continuaria subindo, então este não é o caso. Vamos olhar aqui rapidamente os índices americanos, tá? O Nasdaq está em forte tendência de alta,
com o ADX em 48, né, ele está aí subindo vertiginosamente em super tendência de alta no gráfico semanal, né, onde os preços estão fazendo correção na média de 8 períodos e voltando a subir. E ele está acima da média de 3 períodos, né, do gráfico mensal. O que acontece? Tá, a tendência de alta ela está muito forte, né? A ADX está lá nas alturas. Nos dois prazos, você pode ver que os dois prazos estão alinhados. O semanal na esquerda e o mensal na direita. Isso faz com que a força da tendência seja enorme, né? Se os prazos eles estão alinhados. Só que quanto maior, né, mais ele sobe, maior será a queda, tá? Então assim, essa aqui ó, não é uma tendência de alta saudável. Uma tendência de alta saudável é quando os preços eles vêm até na média de 20 períodos e voltam. Ele está muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo, em super tendência de alta. Tá? Então, a economia ela tem que estar, sei lá, né? O governo americano ele vem imprimindo dinheiro para poder, né, não ter os efeitos aí da pandemia e tudo mais. Então, essa alta ela pode ser uma alta inflacionária, tá? Uma dinâmica dos preços saudável seria topos e fundos ascendentes, né? Onde os preços sobem, aí os preços voltam, porque a economia ela tem esse comportamento, esse fenômeno de dilatação e contração, tá? Ela tem que acontecer isso. Os gráficos eles mostram isso, essa dinâmica da economia, né? Eles dilatam, né? Há incentivos, né, o consumo aumenta, etc. E aí diminui, há períodos que diminui, tudo mais. Então assim, as Nasdaq aqui, né, são índices das empresas de tecnologia. Elas estão aí numa grande, bastante, né, enfim, bastante esticado. Porque a gente sempre tem que pensar, sempre tem que olhar a distância do preço em relação à média de 20. Isso a gente tem que olhar essa distância, e essa distância é o parâmetro que nos dá, que nos informa se os preços estão inflacionados ou não. E aí tanto no gráfico semanal à nossa esquerda quanto no mensal, ele está muito afastado em relação à média de 20, tá? Então, você montar uma posição no meio de uma perna de alta nessas condições, o risco ele é maior. Porque os investidores eles não estão acostumados com uma grande correção, tá? Eles não estão acostumados. Então, eles estão acostumados aqui, ó, no máximo a cair até a média de 8 períodos, né? Até mesmo no gráfico semanal, né? Cai na média de 8, eles vão lá, compram, voltam. Então, assim, perder a média de 8 períodos é pânico, tá? É pânico. Então, um ativo brasileiro que refletiu isso, inclusive algumas pessoas até falaram isso antes, e foi uma análise acertada, era, por exemplo, do IFIX, né, os fundos imobiliários. Né, o IFIX, ele não caía, né, antes ele não caía a hora nenhuma, né, só subindo, aos poucos, mas ele só subia. E aí quando veio a queda, meu amigo, a queda veio, assim, violenta, tá? Então, ele está em forte tendência de alta, tudo indica que vai continuar a subir, mas eu não contaria com isso. Para fazer uma projeção, né, já que a gente está aqui no gráfico mensal, vamos fazer uma projeção aqui a partir desse pivô de alta aqui, ó. Tá? A gente pega aqui, ó, a ferramenta de retração de Fibonacci, colocamos aqui na mínima, tá? No início desse pivô, e aí vamos fazer a projeção. A primeira projeção foi aqui em 173,25. Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, a primeira retração de 0.618 sobre a cabeça do pivô, tá? Ele rompeu. Vamos ver aqui, ó, a segunda projeção de 0.5 na cabeça do pivô, é onde ele se encontra, e ele já conseguiu romper aqui, ó, essa semana rompeu 197, região 197,30. Beleza. Então agora ele vai buscar o último alvo de Fibonacci desse primeiro pivô de alta. Vamos ver aonde que vai ser. Você pode ver que eu desconsidero o pavio, tá? Eu coloco aqui no fechamento da cabeça deste pivô. E aí nós temos Nasdaq em 238,55. Essa é a projeção aí de Nasdaq, tá? Dessa
perna de alta. Bater 238, tudo indica que ele vai cair para fazer correção, tá? E aí para formar um novo pivô de alta, né? Porque ele não, os preços eles não sobem indefinidamente, tá? Mas tá aí, né? Tá com força, né? A DX tá lá em cima, né? E tá rasgando aí e beleza, se não acontecer nada, né? Porque tudo pode acontecer, tá? A gente olha o gráfico aqui, aí a gente faz essa projeção. Aí o camarada fala assim, ah, beleza, mas não foi lá, de repente eles caíram. Ué, mas se a inflação americana sobe, né? Se acontece algum fator econômico, não existe fundamentalista, não existe analista quantitativo, não existe grafista que consiga prever o futuro, tá? Esses aqui são gráficos que mostram o comportamento passado dos investidores. Então, o gráfico ele nos mostra a expectativa do mercado em relação à economia, né? Então, tá tendo aí esse movimento de alta e então o povo tá comprando e a tendência é de que eles vão continuar comprando, tá forte, mas nada impede de acontecer um fator que vai jogar isso aqui para baixo, tá? Então assim, opções neste cenário se torna aí, né, a melhor ferramenta. Agora uma coisa que está acontecendo é o seguinte, veja bem, Nasdaq, olha só como é que está esticado. Vamos pro Dow Jones. Dow Jones já não está como Nasdaq. Dow Jones já perdeu aqui, a média de 8 períodos, né? E se cair, vai buscar a média de 20 períodos. Quando a economia americana ela está em bull market, ela está subindo assim, igual um foguete, os 3 principais índices estão alinhados. Não é o que está acontecendo. Nasdaq, as empresas de tecnologia que compõem o índice Nasdaq, elas estão puxando o índice para cima como loucos. Dow Jones, que são 30 empresas, já não está puxando para cima. Né? Você pode ver que ela já está sofrendo. Aqui, no semanal, já temos um pivô de baixa, tá? Não conseguiu segurar na média de 20 períodos, né? Tudo indica que ele vai voltar a cair. Rompendo essa região aqui de suporte, 60 dólares. 60 dólares não, 60 pontos, né? Porque isso aqui é índice, né? Ele tende aí a cair, a buscar a média de 20 períodos em 51 pontos, tá? Então, Dow Jones está em movimento de correção. E o SP500, para fechar a bagaça toda, também tá igual o Nasdaq, né? Tá subindo forte, a DX lá em cima e tudo mais. O semanal, o ADX já não está correspondendo. Lá em Nasdaq, o semanal do ADX correspondeu mais ao do mensal, tá? Aqui não, nós não temos isso. O ADX está baixo aqui no semanal. Então isso pode ser um indicativo de tá começando a perder a força para fazer aí um movimento de correção. E é aquela, tá? No semanal, correção 4.315 pontos. No mensal, correção em 3.600 pontos, tá? SP500 aí subindo. E aí, né, a gente pode ter essa questão aí, né? A pandemia veio, então assim, as empresas, o que aconteceu nos Estados Unidos é que o governo, né, está imprimindo dinheiro, apoiando artificialmente as economias, as empresas, aliás, os bancos, etc. Eles não deixaram, sabe, a economia dar um respiro, contrair, tá? O ideal é que, beleza, muitas empresas iam falir, deixa as empresas falirem. Esse é o ideal. Pode parecer perverso a minha fala, né? É ruim, né? A gente tá na pele do empresário lá e tudo mais. Mas a gente... É o seguinte, é gerenciamento de risco. Acontece que a maioria das pessoas não fazem gerenciamento de risco, tá? Não fazem. Então, assim, eu, por exemplo, conheço empresários que estão hoje são 4 de setembro de 2021. Hoje, o cara é empresário de uma empresa grande, o cara é dono da empresa, o cara tá investindo em maquinário e tal, e o cara não fez projeção nenhuma. Ele tá tendo uma demanda alta agora, nesse período, tá? E assim, os caras não fazem projeção. Os caras não tem economistas, não tem apenas grandes multinacionais. Mesmo assim, essa semana eu tava analisando o Vale, por exemplo, né? Eu acabei de analisar a Vale aqui, né? E aí eu tava falando sobre o que vai impactar aqui o mercado brasileiro, tá? O Ibovespa, né? Ele tá aí, no movimento de correção.
E aí fazendo uma análise, né, só para fechar o nosso vídeo aqui, fazendo uma análise extra gráficos, o que vai mover os preços para caírem? A crise hídrica, tá? A crise hídrica é a maior crise que o Brasil já teve. Os reservatórios de energia estão na mínima. E aí, energia elétrica é fundamental, principalmente, aliás, para todos, né? Não existe esse negócio de principalmente. Mas as indústrias são o setor que mais vai impactar. E para quem conhece, conhece a economia básica, a produção industrial é um dos pilares da economia, tá? Então, assim, se a gente já vem assim de uma contração por conta da pandemia, e agora com essa crise hídrica, tá? Com essa crise energética, a tendência, meus amigos, é piorar e piorar muito, porque ou as empresas vão ter que interromper a produção, não vou poder produzir direto, vai ter que interromper final de semana, feriado, etc. Ou o custo de produção vai aumentar muito, porque elas vão ter que pagar muito mais de energia, tá? De qualquer forma, vai impactar a produção industrial, ok? E impactando a produção industrial, impacta tudo, tá? É um grande castelo de cartas aí, que se você sopra, né, uma carta cai do baralho, cai tudo. Então, a expectativa, a gente trabalha com análise também da expectativa dos investidores. Não, a expectativa é a pior de todas, tá? A expectativa é a pior de todas. E aí, somado, né, a outros fatores, cenário político, de incerteza política, né, o cenário econômico, né, veio aí a reforma tributária, que realmente vai tributar os dividendos, e ao invés de ser 20%, vai ser 15%. A inflação aumentando, e aí os juros vão ter que aumentar, porque os juros, né, a taxa Selic vai ter que correr atrás ainda da inflação, e nisso o governo vai ter que pagar mais de juros para pegar dinheiro emprestado através dos títulos públicos, né, e isso afeta direto a dívida pública, né, aumenta, é uma bola de neve que aumenta ainda mais a dívida pública. Então, resumindo, o cenário ele não é bom, tá? Não é bom, a expectativa não é boa, a perspectiva não é das melhores, tá? Então, assim, você pensar em montar posição para longo prazo, agora não é momento, agora é momento de cautela. No máximo, você proteger as suas posições com opções assim que vence ano que vem, tá? Se você consegue encontrar a opção que vence ano que vem, você está comprado, quer encontrar a opção de put, compra do ano que vem, meu filho, e espera. Não é momento de você querer extrair muito dinheiro a curto prazo do mercado. Porque como eu mostrei aqui, ó, dólar está nessa oscilação louca, sem parâmetro nenhum, tá? Então, né, isso acaba impactando aí também a economia, né? Os fatores econômicos, como eu disse, estão ruins. Então a perspectiva é de piora mesmo, tá? É de piora mesmo. E vai ser um milagre se o Ibovespa parar aqui, ó, em 106 mil pontos. Porque para mim, tá? Para mim, os 106 mil pontos no cenário econômico atual é caro. Para mim é caro. Porque também teve uma alta aí, ó, desde novembro do ano passado, conseguiu romper a média de 20, veio subindo, e nós não tivemos fatores, econômicos, aumento da produção industrial, aumento de consumo, não teve nada disso, né? Nada disso, pelo contrário, tá tudo subindo, a inflação tá vindo corroer tudo, né? Gasolina R$7, gás de cozinha caro, tudo caro, o consumo vai diminuir, porque se a inflação aumenta, o consumo diminui, o comércio vende menos. O comércio vendendo menos demanda menos das empresas, né? As empresas elas produzem para alimentar o comércio. Então, se demandam menos, então assim, enfim, né? A coisa tá feia, tá? A coisa tá feia e vai piorar. Essa é a minha leitura, ok? Então é isso, né? Foram esses estudos, tá? No gráfico semanal e o gráfico mensal. Espero aí que esses estudos aí tenham atendido aí, ó, a necessidade de todos, né? Pelo menos a gente fazer aí uma projeção, né? É importante a gente olhar para o gráfico mensal, a gente olhar aí, fazer uma perspectiva de médio a longo prazo, para não ficarmos refém dessa oscilação louca que está acontecendo a curto prazo e sermos pegos de surpresa, ok? Um abraço a todos, né? E até o nosso
próximo estudo.